Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí daí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Por ser estreita a senda, eu não declino, e por ser pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Essas são palavras do poema Invictus, escrita pelo escritor, poeta britânico William Henley. Esse homem na adolescência teve a sua perna amputada, mas mesmo assim esse homem seguiu em frente e se tornou um proeminente escritor, a ponto de escrever um poema conhecido como este. Todavia, há um grande problema nesse poema, nessas palavras. Há um grande exagero, uma visão distorcida da realidade, justamente uma realidade infectada pelo pecado do orgulho. O homem limitado e finito pensa ter o controle em um mundo de forças indomáveis. Como que o homem pode ser dono e senhor do seu destino se ele não é capaz de escolher a hora, o dia e o local do seu nascimento? Como que o homem é comandante da sua alma se ele não é capaz de decidir nem mesmo quem será os seus pais? É fato que, para espanto de cada um de nós não escrevemos este poema. Pode até ser que, ao citá-lo para você nesta manhã, você pensou, olha, palavras ruins, eu não gosto desse poema. Mas a triste realidade, queridos, é que convivemos com pessoas que acreditam nele. Pior do que isso, às vezes somos nós quem acreditamos e o praticamos. Desde o humanismo renascentista, o movimento intelectual e filosófico do século XVI, o homem tenta ser a medida de todas as coisas. E naquele período, no século XVI, houve uma virada antropológica. Deus cedeu lugar ao homem, e o homem então passou a ocupar o trono da história. Desde aquele período, o homem deixou de olhar para cima, esperando favores divinos, e passou então a olhar para dentro de si mesmo. A partir do século XVI, o homem passou a ser o centro da história, passou a ser de fato o dono e senhor do destino, o comandante da sua alma. E hoje, alguns séculos depois do início do movimento humanista, nós vivemos em um mundo, queridos, dominado por pessoas que pensam ser o centro e a medida de todas as coisas. Como escreveu Ambrose Bierce em seu Dicionário do Diabo, nós estamos em um mundo em que o eu é a pessoa mais importante que existe. A nossa cultura está encharcada por aquilo que os mestres do cristianismo ensinam. O pecado principal, o supremo mal, aquilo que é conhecido como o orgulho. O orgulho conduz a todos os outros pecados. O orgulho é o maior estado da alma que se volta contra a pessoa de Deus. Foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio. O orgulho, meus irmãos, é o pecado de dizer eu, apenas eu, e isto basta. O orgulho leva o homem a olhar sempre de cima para baixo. E é claro que quem está olhando para baixo não tem condições de ver aquilo que está acima de si. E no episódio da queda do homem em pecado, lá em Gênesis 3, nós vemos o dicionário do diabo sendo colocado em prática. Porque a essência do pecado de Adão foi dar as costas para Deus e ao mesmo tempo trocar a reverência que ele tinha ao Criador por um outro objeto de adoração, que no caso passa a ser o próprio homem. É preciso lembrar que a idolatria, como já foi trabalhado aqui nos últimos 3 domingos, é você reverenciar, é você adorar qualquer coisa que não seja pessoa de Deus. E na queda de Adão, nós vamos ver que Adão fez justamente isso. Adão trocou a sua fidelidade a Deus pela fidelidade a um outro Deus, que as Escrituras vão nos mostrar que é Ele próprio. Então, ao aceitar a proposta da serpente, lá em Gênesis 3,
Adão abraçou a egolatria, porque ele decidiu que sabia mais do que Deus aquilo que era melhor para si, promovendo-se a todo custo e confiando em si mesmo, no ser criado e não no Criador. Gênesis 3 nos mostra que os seres humanos de fato infringiram a distinção Criador-criatura. Pior do que isso, não se tornaram deuses, como a proposta da serpente, mas escolheram agir como se fossem, definindo e decidindo por eles mesmos aquilo que deveria ser considerado como bem ou como mal. A queda do homem em pecado é a raiz de todas as outras formas de idolatria. E desde a queda, meus irmãos, nós deificamos a nossa própria capacidade, e com isso nos tornamos, cada um de nós, o Deus de nossas escolhas e de tudo que elas implicam. Então, na origem de toda idolatria está a rejeição humana da divindade de Deus e da sua autoridade moral. E o fruto dessa revolta é que a idolatria obscurece a distinção que existe entre o Criador e suas criaturas. E Daniel capítulo 3 nos mostra justamente esta realidade. Nos mostra a realidade de um rei que não se contentou em ser rei de reis, mas que queria ser o maior rei da terra, a ponto de ser adorado como um Deus. Nabucodonosor, obcecado pela glória do seu reino, pela glória da sua pessoa, como nós lemos no capítulo 3 de Daniel, ordenou que construíssem uma estátua sua com fins de adoração. É fato que nesse texto, sempre que nós vamos falar de Daniel capítulo 3, nós gostamos de focar no livramento da fornalha de fogo ardente. É algo belíssimo, mas essa passagem foi escrita, queridos, para israelitas que sofriam no exílio, porque se voltaram para a idolatria contra Deus. Os exilados que estavam recebendo essa mensagem em primeira mão, sabiam que Nabucodonosor havia destruído o templo e a cidade de Jerusalém, que havia pegado os utensílios da casa de Deus e, como diz Daniel capítulo 1 versículo 2, havia colocado na casa dos seus deuses. Então, para todos, não só para o povo de Israel, mas para os demais povos que a Babilônia havia derrotado, ao pegar os utensílios da casa de Deus e levar para a casa dos seus deuses, a mensagem que Nabucodonosor queria passar é que o Deus dele, ou os deuses da Babilônia, havia derrotado o Deus de Israel. Eles pareciam ser muito mais poderosos que o Senhor. Portanto, o objetivo do autor com essa narrativa é um duplo objetivo. O primeiro é tranquilizar os israelitas no exílio, mostrando que Deus é soberano e ao mesmo tempo Deus é capaz de livrar o seu povo da fornalha da aflição. E o segundo objetivo, a narrativa, era incentivar o povo no exílio a não servir outros deuses, mesmo que essa negativa resultasse em morte. Então, dessa forma, a questão principal dessa passagem é a recusa dos 3 jovens em servir a outros deuses. Entretanto, eu quero nesta manhã dar uma atenção maior a Nabucodonosor. E eu quero mostrar para você nessa manhã como que o Deus orgulho, ou como que a idolatria do ego, como que ela funciona. Mais do que isso, eu quero que você entenda que da mesma forma que o Deus ego faz isso no nosso coração, os demais ídolos que nós levantamos no coração agem da mesma forma. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é que o Deus ego nos leva a divinizar a criatura. Qualquer ídolo faz isso. Qualquer ídolo faz com que nós venhamos deificar a criação ou algo da criação. No caso do orgulho, nós deificamos a nossa própria pessoa. E no capítulo 2, se você pudesse voltar no capítulo 2, você vai ver que no capítulo 2, Nabucodonosor fica impressionado com a capacidade do Deus de Daniel contar a ele os seus sonhos sobre uma enorme estátua com a cabeça de ouro.
Capítulo 2 vai falar daquele sonho que deixou Nabucodonosor apreensivo, em que ele viu uma estátua com a cabeça de ouro e uma estátua que tinha várias partes, e ele fica então ensandecido a ponto de dizer que se não conseguissem revelar o seu sonho, ele mataria todo mundo. E Daniel então, usado por Deus, dá a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Só que, ao que parece, algum tempo depois da interpretação de Daniel, que ele era a cabeça de ouro daquela estátua que ele havia visto, aquilo cegou o coração do rei Nabucodonosor, porque ele desejou ser mais do que apenas uma cabeça de ouro. Ele queria ser a estátua inteira de ouro. O seu coração se engrandeceu e ele quis ser adorado como um Deus, e este engrandecimento do seu ego toma forma. Capítulo 3, então, o rei manda construir uma estátua de ouro e ordena que todos os povos deveriam adorá-lo. Aqui, meus queridos, só para você ter uma noção da grandeza dessa estátua, aproximadamente essa estátua tinha 27 metros de altura e 3 metros de largura, e toda ela revestida de ouro. Esta palavra traduzida no capítulo 3 por imagem, literalmente é estátua representando o homem. Isto era muito comum entre os babilônicos, construir imagens em sua própria honra. Por isso eu creio que a imagem aqui no capítulo 3 era uma representação dele. Aqui Nabucodonosor estava pensando em sua própria honra. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Entenda que não existe qualquer problema em você erigir uma estátua em honra a alguém. Nós fazemos isso ainda hoje. Em algumas praças das nossas cidades existem algumas estátuas de pessoas que marcaram a história da cidade ou até mesmo a história do nosso país. Entretanto, aqui no caso de Nabucodonosor, a imagem tem conotações religiosas. No texto, por 5 vezes, aparece a frase: vos prostrareis e adorareis. E todas elas estão ligadas à adoração a essa estátua de ouro. Além disso, por 2 vezes, os versículos 4 e 7 do capítulo 3, o narrador repete que todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar e adorar a imagem. Ou seja, o rei desejava uma adoração, de certa forma, universal. Nós devemos também considerar aqui que, ao construir essa estátua de ouro e exigir uma adoração universal, o rei aqui está claramente desafiando a palavra de Deus. Vá para o capítulo 2, versículos 37 até 40, para você ver o que está escrito lá. Daniel capítulo 2, versículos 37 a 40. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem amigos, nem astrólogos o podem... Desculpa, a partir do versículo 37, estou lendo o 27. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como um ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas. Assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Só que no capítulo 3, mostra que o rei não esperava que a sua dinastia fosse derrubada. Então aqui ele desafia Deus criando a sua própria estátua, inteiramente de ouro, e certamente com nenhum pé de barro. O rei que disse em Daniel capítulo 2, versículo 47, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, tomado pelo orgulho aqui no capítulo 3, desafia diretamente o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. A deificação de Nabucodonosor chegou às raias dele dizer àqueles 3 jovens do versículo 15: quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? O orgulho levou Nabucodonosor a deificar e personificar o seu ego em uma estátua, fazendo dela um objeto de adoração. O orgulho por ter um império forte, por ser o rei dos reis, levou Nabucodonosor a centrar-se em si.
pensando ser autossuficiente. A idolatria do rei aqui no capítulo 3, queridos, representa aquilo que nós entendemos como um insulto máximo à pessoa de Deus. Porque mesmo após, no capítulo 1 e principalmente no capítulo 2, ele ter recebido revelação suficiente sobre Deus, para saber que Deus não era igual a uma criatura, aqui no capítulo 3, ele reduz Deus a uma criatura, despojando Deus da sua divindade, e ao mesmo tempo inflando o seu ego, a ponto de pensar que nenhum Deus era capaz de livrar ninguém de suas mãos. Nos versículos 4 a 7, há uma outra forma do Deus ego trabalhar no nosso coração. Se ao mesmo tempo que ele deifica algo da criação, os versículos 4 a 7 vai nos mostrar que o Deus ego nos leva a criar uma liturgia, a criar uma forma de adorá-lo. Nabucodonosor, queridos, não apenas deificou o seu ego através de uma imagem, como também nos versículos 4 a 7 vai nos mostrar que ele marcou um dia em que as pessoas prestariam adoração a essa imagem. E pela descrição dos versículos 2 a 7, seria uma solenidade impressionante. Através de um decreto real, o arauto então aqui anuncia o significado da solenidade. Todos deveriam prestar total lealdade e devoção a Nabucodonosor. É verdade que o rei sabia que a estátua por si só não seria cultuada. As pessoas poderiam passar e ver aquela estátua gigantesca e pensarem, quanto dinheiro gasto nela? Mais do que isso, olha, que bela obra de arte. Todavia, como deuses precisam ser adorados, o rei exige que sua estátua seja consagrada e cultuada. Ele cria e exige uma forma de ser adorado. Ele cria uma liturgia para que todos os povos pudessem seguir. E pelo relato de Daniel, aquela festa, queridos, tinha sim conotação de serviço religioso. O arauto do rei proclamou a liturgia de como a imagem deveria ser cultuada. E ao mesmo tempo o arauto do rei conduziu a liturgia de adoração à imagem do rei. E na liturgia, dirigida pelo arauto, estava a ordem que, ao som do grupo de música, todos, sem distinção, deveriam prostrar-se e adorar a imagem. E de acordo com o versículo 7, no mesmo instante em que todos ouviram o som da música, adoraram a estátua de ouro. O rei Nabucodonosor queria ser adorado, e para tanto criou uma forma de o ser. Não apenas, queridos, com uma estátua, mas através do serviço religioso, através da liturgia dirigida por seu arauto. Quase todos daquele reino se prostraram diante dele e prestaram-lhe um culto. E você tem que entender o que de fato é liturgia. Hoje nesse culto nós estamos envolvidos em uma liturgia. E para nós reformados, liturgia é mais do que um serviço religioso, é mais do que um programa ou uma ordem de culto. Liturgia para nós é uma ação de Deus e o nosso fiel acolhimento desta ação. A compreensão reformada, como explica Nicholas Ostertolf, liturgia é o encontro entre Deus e o povo de Deus, o encontro onde as duas partes atuam, mas na qual Deus inicia a ação e nós respondemos. Meus irmãos, na idolatria não é diferente. Nas liturgias realizadas pelos idólatras, existe um encontro entre o seu Deus imaginário e a resposta do adorador. Ídolos, assim como Nabucodonosor, cria e exige que seus seguidores sigam suas liturgias como demonstração de serviço religioso prestado. Nessa semana, eu vi uma reportagem que me deixou assustado. E eu fiquei pensando como que o Deus ego exige isso como liturgia. A atriz americana Michelle Williams foi ganhadora do Globo de Ouro, um dos grandes prêmios, daqueles que premiam os melhores atores do ano. E na sua fala diante de milhares de pessoas, fala essa que foi compartilhada
as redes sociais, que tomou o mundo, aquela mulher disse que não teria alcançado aquele prêmio se não tivesse abortado o seu bebê no passado. Uma inglesa, Ed Linton, diretora de uma organização inglesa contra o aborto, fez um comentário muito pertinente sobre a frase dessa atriz, no qual ela disse: bem-vindos a 2020, onde o troféu é mais valioso que a vida humana e as mulheres devem matar seus filhos para realizar os seus sonhos. No caso dessa atriz, queridos, a sua liturgia para adorar o Deus ego foi sacrificar o seu filho para ter sucesso. Ela fez do aborto, da criança que matou, uma liturgia para adorar o seu ego. Mais do que isso, nos versículos 8 a 23, há uma terceira ação que qualquer ídolo, e aqui no caso o Deus ego, nos leva a fazer. O Deus ego nos leva a buscar adoradores. Do que adianta você ser um Deus, você criar uma liturgia, se você não tem quem se prostra diante de você? O rei Nabucodonosor, levado por seu orgulho, não apenas deificou a sua pessoa, não apenas criou uma liturgia para adorá-lo, mas também arrebanhou uma grande quantidade de adoradores. No texto que nós lemos, ficou muito claro que ele ordenou que os seus súditos, as autoridades, até os mais simples, comparecessem e se curvassem diante da sua estátua. O Deus orgulho, personificado naquela estátua, precisava de uma prova de lealdade, e assim Nabucodonosor faz. Contudo, esta lealdade não era por livre e espontânea vontade. Quem se recusasse seria castigado, sendo jogado na fornalha de fogo ardente. E aqui é importante você saber que os súditos de Nabucodonosor sabiam que aquela ameaça não era vazia de significado. O castigo de queimar pelo fogo era algo comum entre os babilônicos, entre os caldeus. Jeremias 29, dos versículos 21 a 23, o profeta nomeia duas pessoas que foram assadas no fogo pelo rei da Babilônia. Por isso, assim que os súditos escutam o som da música, prostram-se em terra, como fantoches em uma corda. Todos caem, todos se prostram e todos então adoram a estátua do rei. E aqui nós temos que, de certa forma, usar um pouco a imaginação, porque eu fico pensando que enquanto o rei olhava para a planície de Dura, tudo o que ele via era uma massa de pessoas prostradas diante da estátua de ouro que ele criou. E eu fico pensando que no seu orgulho, ele deve ter pensado, deve ter ficado satisfeito, porque agora ele não tinha apenas uma estátua, mas ele tinha de fato aquilo que ele desejava, ele tinha adoradores. É importante você saber que para muitos daqueles povos que se prostraram diante de Nabucodonosor, curvar-se diante de um ídolo não era problema. Muitos dos povos que se colocaram diante daquela estátua eram povos conquistados por Nabucodonosor, e a sua grande maioria era formada por pessoas idólatras. E aqueles homens então criam que os deuses da Babilônia, agora o Deus Nabucodonosor, era mais forte que os seus deuses, pois do contrário, eles não teriam sido derrotados. Além disso, o fato de adorar aquele falso Deus, que no caso aqui era Nabucodonosor, implicava em bem-estar pessoal, porque eles seriam poupados de serem lançados numa fornalha de fogo ardente. Entretanto, como o orgulho de cada um compete com o orgulho de todos os demais, alguns caldeus, motivados pela inveja, como nos mostra o versículo 12, acusaram 3 jovens judeus de não adorarem a estátua do rei. E no versículo 12 eles dizem: esses judeus que você constituiu sobre os seus negócios não prestam atenção em você, rei. Mais do que isso, eles ignoraram a sua ordem e não adoraram a sua estátua. Como orgulho, meus irmãos, é essencialmente competidor. Ao saber que esses 3 jovens não adoraram, o coração do rei se enfureceu. Por 2 vezes é descrito que Nabucodonosor ficou com raiva. No versículo 13 vai dizer que ele ficou irado e furioso. No versículo 19, tomado pela raiva, o seu rosto ficou desfigurado.
A raiva de Nabucodonosor é um indicativo de como o orgulho trabalha no coração do homem, quando o homem não consegue aquilo que ele quer. Entenda que o orgulho não sente prazer em possuir algo, mas em possuir mais do que o próximo. O rei já tinha adoradores, mas em seu orgulho, ele queria ter todos os adoradores. Por isso que no versículo 15, o rei tenta dissuadir aqueles jovens, mas deixa claro que se não conseguisse dissuadi-los, iria castigá-los. Aqui a ameaça faz parte da tentativa de fazer com que aqueles 3 jovens se prostrassem diante da sua imagem. Mais do que isso, no versículo 15, levado pela sua prepotência, o rei questiona aqueles jovens qual Deus poderia livrá-los de suas mãos. Mas para aqueles jovens, meus irmãos, ecoava em suas mentes o mandamento do Senhor: não fará para ti imagem, não te curvará a elas e nem a servirás. Então, dessa forma, como aqueles jovens se recusaram a adorá-lo, a ordem do rei é para seguir a liturgia e castigá-los, jogá-los na fornalha de fogo ardente. Ser seu próprio Deus e viver para a sua glória levou o rei a um comportamento cruel. O orgulho transformou Nabucodonosor em um predador. Se aqueles 3 jovens não iriam adorá-lo, que fossem queimados vivos. Que fossem queimados vivos. Essa é a dinâmica de como funciona o Deus orgulho. É assim que o nosso coração age quando o Deus orgulho passa a controlar a nossa existência. Por isso que nesta manhã eu quero trazer nas nossas aplicações alguns cuidados que devemos tomar para que não venhamos ser dominados, enganados pelo Deus orgulho. Primeiro cuidado que trago para você nesta manhã, a partir de Daniel 3, cuidado, porque o orgulho te leva a pensar que você é o que você não é. Levado pelo orgulho, o que nós vimos nesta manhã é que o rei Nabucodonosor fez uma imagem gigante dele, porque ele queria que o mundo o visse assim, como um Deus. Em sua arrogância, o rei foi levado a pensar, a agir e ordenar que todos olhassem e o adorassem como um Deus rei. Pobre rei. Ele não sabia, mas nós sabemos hoje que o orgulho o cegou, assim como cega a todos os seus adoradores. Há um rabino, Menachem de Kotze, que ele disse que o egocentrismo é o engano mais absurdo, mais comum e mais amado. O indivíduo tende a agir como se o seu ego fosse o centro do universo, a fonte, o propósito da existência. Que afronta descarada negar que Deus é esta fonte, esse propósito, a ceifa e o sentido. Isso nos lembra aquilo que nós vemos na liturgia, em Ezequiel, capítulo 28, versículos de 1 a 19. Em Ezequiel nós temos palavras de juízo contra o rei de Tiro. E na denúncia que nós lemos, Deus ali então acusa o rei do pecado de egolatria, pelo qual ele será julgado. Segundo o texto, o rei de Tiro, assim como Adão, pecou em querer exaltar-se para ser Deus. E o texto diz que o seu coração se elevou, se tornou arrogante a ponto de dizer: sou um Deus, e me assento na cadeira, me assento no trono dos deuses. Assim como Gênesis 3, Ezequiel 28 concebe o pecado do orgulho como uma reorganização da existência em torno do ego. E a consequência disso é que o indivíduo passa a ser seu próprio criador, passa a ser o seu redentor, passa a ser o seu sustentador. O problema do orgulho reside em usurpar uma prerrogativa divina.
É a procura por ampliar o seu ego de uma forma que convém apenas à pessoa de Deus. E assim como o rei de Tiro, e assim como Adão, e assim como Nabucodonosor, um ególatra viverá para chamar a atenção para si mesmo, engrandecendo-se a si mesmo. O ego se põe no centro da existência como um Deus. O sentido supremo se encontra na autonomia do indivíduo autodivinizado, nos objetivos e limites estabelecidos pelo ego. Assim, a denúncia contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, que nós vemos na liturgia, exprime a ideia de que toda vez que qualquer homem se põe no centro da sua realidade, ele reflete uma imagem maior de si, engrandecendo-se de forma ilegítima. O orgulho leva o homem a pensar aquilo que de fato ele não é. Pior do que isso, o orgulho leva o homem a querer que trombetas sejam tocadas para dizer coisas a seu respeito. A bem da verdade é que nós criticamos os fariseus, lá do Sermão do Monte, quando Jesus os exortava, que eles tocavam trombetas quando faziam boas obras. Ou às vezes criticamos o que Nabucodonosor fez aqui em Daniel capítulo 3. Mas assim como eles, todos nós gostamos de ouvir trombetas exaltando nossos feitos, nossas virtudes, nossas qualidades. Em muitos casos, somos nós quem as tocamos. Somos nós que nos elogiamos. Somos nós que evidenciamos alguém que de fato não somos. O orgulho nos leva a pensar que somos dignos de receber glória e louvor. Passamos a achar que qualquer obra que executamos está tendo sucesso porque nós estamos participando. O orgulho nos leva a pensar que somos melhor do que os outros. A verdade é que o pecado do orgulho leva o homem para o engrandecimento de si mesmo, se necessário for, confessar os seus maiores crimes espirituais. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós temos levantado algumas estátuas nossas em algumas áreas da nossa vida. E permita-me aqui, já que estamos em contexto de igreja, pensar num contexto de igreja. Quantos de nós não levantamos estátuas em algumas áreas que trabalhamos na igreja? E dizemos, aquele ministério é meu. O nosso coração é levado a pensar, se eu sair desse ministério, tudo acaba. Se eu não participar, não terá o mesmo brilho. Leve o seu coração a se questionar nessa manhã. Que imagem sua você quer que as pessoas vejam? Na vida cristã, meus irmãos, importa sermos transformados à imagem de Cristo, que vejam Cristo em nós e não a imagem caída e corrompida do nosso ego. Como disse um sábio servo do Senhor no passado, Thomas Kempis, no seu livro Imitação, se você deseja aprender e apreciar algo que vale a pena, então ame ser desconhecido e considerado como nada por amor a Jesus Cristo. Um segundo cuidado, advertência que trago para você nesta manhã, é cuidado, porque o orgulho sabe como entrar em nosso coração. Nabucodonosor era um homem que tinha conhecimento de Deus, de que Deus era o Senhor da história. Mas mesmo assim, aqui no capítulo 3, esse homem quis tomar para si as raias da história. E levado por seu orgulho, exigiu que todos se prostrassem diante dele. Exigiu que todos os povos conquistados por ele o adorassem como um Deus. Naquilo que Nabucodonosor tinha de bom, o seu domínio, o seu reinado, o orgulho atacou.
Não é à toa que Dorothy Sayers dizia que a estratégia diabólica do diabo é que ele não ataca os nossos pontos fracos, mas sim os nossos pontos mais fortes. Ele, de certa forma, é o pecado da nobreza. O orgulho entra sorrateiramente em nossos empreendimentos mais ousados e nobres. O vírus do orgulho ataca naquilo que nós temos de bom. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas posses, a nossa família. Diante daquilo que recebemos de Deus, como conquistas, como dons, o Deus orgulho sussurra em nosso coração: que isso, cara, você fez por merecer, você é bom, ninguém faz melhor do que você. Ou como disse um jogador de futebol no passado, quando Deus criou o mundo, olhou lá de cima e disse: você é o cara. É assim que o orgulho sussurra em nosso coração, diante daquilo que temos de bom, diante das boas coisas que possuímos. O orgulho sopra em nosso coração, nos levando a atribuir os méritos e a glória a nós mesmos, ao nosso ego. Mas eu não sei se você sabe, mas ao centrar-se em si mesmo, na sua suposta autossuficiência, o orgulho entra no coração do homem e ele traz descontentamento. Isso porque basear a nossa realização em valores terrenos, que no caso do orgulho na sua própria existência, jamais dará plena satisfação ao coração do homem. Como somos seres finitos, a autossuficiência genuína é impossível e, portanto, o descontentamento é inevitável para quem permite que o seu coração seja dominado pelo orgulho. O nosso coração sempre precisará de algo além de nós mesmos, porque nós temos muitas coisas a desejar. Por isso que, de certa forma, o orgulho faz com que o contentamento no nosso coração seja algo inexistente, seja uma miragem. Não é à toa que na mitologia grega, Narciso é considerado aquele que, por conta da sua prepotência, do seu orgulho, por conta da sua beleza, foi amaldiçoado. E a sua maldição é que ele se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água. E, em consequência, morreu de frustração por um amor próprio que nunca pôde ser consumado. Meus irmãos, da mesma forma, é inevitável a frustração de pessoas orgulhosas enamoradas por si mesmo. Isso porque, parafraseando Agostinho, Deus nos fez para Ele, e o nosso coração permanece insatisfeito, inquieto, até que encontre repouso nele. Por isso, nessa manhã eu gostaria que você levasse o seu coração a uma reflexão. Ensine o seu coração, diga ao seu coração, não pense que você é melhor por algumas coisas que lhe aconteceu vindo de fora. Seu coração tem que saber que o que você tem, o que você possui, não veio de você, mas veio de um Deus provedor e gracioso que lhe concedeu. Uma terceira implicação desse texto e advertência: cuidado, sem perceber, seu coração pode estar prestando uma liturgia ao Deus orgulho. É interessante observar que nesse episódio de Nabucodonosor, nós vemos o movimento realizado pela idolatria. A idolatria é uma doença espiritual resultante da carência de Deus e, ao mesmo tempo, a procura equivocada do sagrado. Meus queridos, nós somos seres litúrgicos, nós somos criados para adorar a Deus, mas por conta da queda do homem em pecado, nosso coração mudou a direção de sua adoração. E agora, infelizmente, o nosso coração não adora somente a Deus. Como ser litúrgico, o homem foi criado para a adoração e longe de Deus. Ele se entrega a todo tipo de idolatria. E nesta idolatria, ele realiza serviços religiosos, apresenta sua oferta cultica a esses ídolos. Mais do que isso, os ídolos do coração exigem e ordenam serviço religioso.
Pense comigo, quantos pais ofertaram a privação do relacionamento com seus filhos ao Deus carreira profissional? Quantos casamentos estão sendo destruídos, pois foram oferecidos como oferta litúrgica ao Deus sucesso? Quantas vidas foram ceifadas nas filas de hospitais do Brasil, como celebração litúrgica de políticos ao Deus ganância? Quantos jovens foram infectados por doenças sexualmente transmitíveis, como oferta ao Deus do sexo? No episódio de Nabucodonosor, o que levou aqueles 3 jovens a não se curvarem, a não prestar um serviço religioso a Nabucodonosor, foi o conhecimento das Escrituras Sagradas. Nada a não ser o Deus verdadeiro, revelado em sua palavra, através de Cristo, pode abrir e banir o Deus ego do nosso coração. Apenas Cristo, através de sua palavra, pode nos instruir e conduzir em adoração correta e ao Deus certo. E a última implicação, e nessa manhã termino o sermão. A última advertência: cuidado. Fora de Cristo, você jamais será humilde de espírito. Aqueles 3 jovens, que de certa forma é o objetivo ao qual a ação deles é um dos objetivos pelo qual esse texto foi escrito e direcionado para os hebreus no exílio. Aqueles jovens não pensaram em si mesmos. Diante daquela loucura de Nabucodonosor, não pensaram em se preservarem. Simplesmente não adorariam outro Deus, e por uma ação divina, eles foram, claro, jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas por uma ação divina saíram ilesos daquela fornalha. O fogo diz que nem mesmo com cheiro de fogo, de fumaça, eles saíram. O que é interessante nesse texto é que não estava apenas Nabucodonosor um idólatra, mas vários idólatras testemunharam um milagre operado, como disse Nabucodonosor, pelo Deus Altíssimo. Deus mostrou a Nabucodonosor quem realmente estava no comando. Se no versículo 15 o rei se gabou: quem é o Deus que os livrará das minhas mãos? O Deus de Israel respondeu, através da preservação da vida destes 3 jovens. Por isso eu entendo que este milagre era um chamado à humildade. Deus estava chamando o rei a mudar a sua concepção sobre ele ser um rei. Meus queridos irmãos, nós podemos achar absurdo aquilo que Nabucodonosor fez aqui. E é claro, quando lemos um texto como esse, o achamos. Mas o que esse rei fez é aquilo que o homem desde Gênesis 3 tem feito. Tem confiado em si mesmo em vez de confiar em Deus. Nós queremos governar a nós mesmos, embora isso signifique destruição. Calvino dizia que cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. A grande verdade. Porque nós olhamos para nós mesmos como se fôssemos deuses, como se fôssemos capazes de resgatar a nós mesmos dos nossos maiores problemas. Cada ser humano leva dentro de si o desejo de seguir o seu próprio caminho, de reger sua própria vida, de resolver seus problemas, de ajudar a si mesmo. Nós somos, na maioria das vezes, como aquele jovem petulante que diz para o seu pai: da minha vida cuido eu agora sou dono do meu próprio nariz. O orgulho nos leva a desejar governar nosso próprio mundo, a ordenar a nossa própria existência, não somente a parte de Deus, mas às suas custas. Essa manhã você precisa saber que todo ser humano longe de Cristo agirá da mesma forma que Satanás, como descrito na obra Paraíso Perdido de John Milton: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Por isso, a única forma de vencermos o orgulho, a arrogância, a prepotência, de pensarmos que governamos a nossa existência, é por meio de uma mudança de centro
administrativo, passando do eu governo para Cristo governa. Nós precisamos do único Deus verdadeiro, do Rei dos Reis, Jesus Cristo, entrando e dominando toda a nossa existência. E quando isso acontece, quando Cristo adentra o nosso coração e muda todo o centro administrativo da nossa vida, nós nos tornamos bem-aventurados, nós nos tornamos felizes. Quando Cristo assume o controle da nossa existência, de fato experimentamos o que significa ser pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito. É um gancho certeiro no queixo do orgulho. E aqui em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus usa a palavra mais agressiva para se referir à pobreza. Ele fala de uma pobreza destituída, uma pobreza falida. O Senhor estava dizendo: bem-aventurados aqueles que estão cônscios de sua falência em si mesmo e de si mesmos, que não possuem qualquer coisa nesse mundo, exceto a pessoa de Deus. O que eu acho sublime na obra de Cristo é que enquanto o nosso coração, assim como o rei Tiro, diz: eu me elevar-me-ei, serei como o Deus Altíssimo, sentarei no trono dos deuses, em proveito de mim mesmo. O nosso Salvador disse justamente o contrário: me humilharei, rebaixar-me-ei pelo bem deles, descerei até as profundezas da humanidade e o salvarei. Enquanto nós desejamos os aplausos, os holofotes, os elogios, o nosso Salvador recebeu açoites, uma cruz, zombaria. O nosso Salvador se encarnou e foi à cruz morrer por pessoas autocentradas como nós. Por isso que a graça de Jesus é o único remédio para nos libertar do Deus orgulho. Jesus nos ensinou que o caminho para cima é descer e o caminho para baixo é subir. A cruz, a morte e a tumba, na qual Jesus se humilhou, era o seu caminho para a glória. E meus irmãos, é o nosso caminho também. Uma vez um sábio me disse que a água sempre preenche primeiro os lugares mais baixos. O mesmo se aplica à nossa vida cristã. Quanto mais baixo, quanto mais vazio o homem fica diante de Deus, mais rápido e mais plenamente cheio de Cristo ele ficará. Um bispo inglês, um bispo anglicano, Jeremy Taylor, escreveu alguns conselhos sobre humildade no século, se não me engano, século XVI. E entre as suas falas existia o seguinte: a humildade não consiste em erigir cercas contra você mesmo, usar roupas de mendigo ou portar-se de forma suave e submissa. Consiste, porém, em ter de si próprio uma avaliação sincera de que você é realmente mau e medíocre. Aqueles que são pobres de espírito vivem conscientes de sua total necessidade e dependência de Deus. Por isso eu finalizo esse sermão dizendo para você nessa manhã: somente em Cristo, você terá condições de dizer sinceramente: eu não sou o dono e senhor do meu destino, eu não sou o comandante da minha alma, mas Jesus Cristo, o Deus Filho, o é. Por isso, volte-se para Cristo, pois somente através dele a nossa alma é liberta do orgulho. E eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Nós estaremos orando. E eu gostaria que, dentro daquilo que foi pregado nessa manhã, que você fizesse uma avaliação. Quem sabe o Deus orgulho, uma vida egoísta, uma vida de autossuficiência, tem feito parte da sua existência. Quem sabe, sem perceber, o seu coração tem se prostrado e tem prestado serviço religioso ao Deus orgulho. Se coloque diante de Cristo e peça ao Senhor que adentre o seu coração e que, de fato, Ele assuma o centro administrativo
na sua vida?